Vamos lá, pessoal, estamos de volta. Estávamos falando da Confederação do Equador. E eu dizia, olhe, você não pode esquecer a crise econômica. Eu disse, guarde aí na memória a crise econômica. Por quê? Porque essa crise econômica vai ter a ver com a questão político e inclusive a própria questão da Constituição. Veja bem, eu dizia, Dom Pedro convoca uma Assembleia Constituinte para elaborar uma Constituição. Nessa Assembleia Constituinte vai aparecer um projeto constitucional, um anteprojeto constitucional de Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, que aliás, olhe para cá, esse anteprojeto, ele fica conhecido até, não sei se vocês já ouviram falar, como Constituição da Mandioca. Constituição da Mandioca. Esse projeto ficou conhecido assim, ó. E aí, se quiser, depois a gente pode até dar um detalhe, por que o nome Constituição da Mandioca. Mas eu quero que entenda bem, ó. Esse projeto, Constituição da Mandioca, além de dar autonomia às províncias, era um projeto que apresentava, defendia um governo liberal. Extremamente liberal. Ora, esse governo liberal, né, passa pela própria questão da autonomia das províncias. E eu dizia, se é crise econômica, rapaz, vejam, as províncias queriam autonomia, que era uma forma de negociar, fazer qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de comércio, sem necessariamente passar pelo governo central, certo? Sem necessariamente passar pelo governo central. Então queriam fazer um comércio, pedir dinheiro emprestado ou coisa parecida. Acontece que Dom Pedro I vai dissolver essa Assembleia Constituinte e vai impor uma Constituição extremamente centralista. Aí a gente chama a atenção a Constituição do Brasil de 1824, tá bem? É a primeira Constituição outorgada que a gente tem. Depois, oficialmente, nós vamos ter a de Getúlio Vargas em 1937, certo? Mas está aqui, 1824, outorga da Constituição. Então, vamos analisar direitinho aqui. Ricardo, aqui comigo, vejam. Vamos analisar o seguinte. Confederação do Equador. Causas. Crise econômica. Ok? Absolutismo de Dom Pedro I. Dissolução da Assembleia Constituinte. E imposição de uma Constituição. Já por aí você começa a ver que o movimento, na verdade, vai querer derrubar Dom Pedro I. Então veja bem, olha. O movimento vai ter como o mentor intelectual, o padre carmelita, o Frei Joaquim do Amor Divino Rabelo Caneca, o famoso Frei Caneca. Frei Caneca, na verdade, ele tinha um jornal alternativo que ele publicava suas notas contra o absolutismo do imperador, tá certo? Um jornalzinho intitulado Tifes Pernambucano. Então veja bem, através desse jornal Tifes Pernambucano, Frei Caneca propagava as ideias anti-absolutistas. Frei Caneca propagava as ideias liberais. Agora, além de Frei Caneca, você tem ainda um outro jornalista também, tá certo? Um outro jornalista, Cipriano Barata. Veja bem, se cair na prova, se cair no concurso, vai cair Frei Caneca. E o jornal Tifes Pernambucano, certo? Quem beber da minha água, quem beber da minha caneca tem sede de liberdade. Isso aí aparecia estampado, na verdade, no jornal Tifes Pernambucano. Mas tem o Cipriano Barata, que também era um jornalista e que tinha um jornal intitulado Sentinela da Liberdade na Guarita de Pernambuco. Veja o título do jornal de Cipriano Barata como era grande, né? Sentinela da Liberdade na Guarita de Pernambuco. Se cair na prova, deve cair apenas Sentinela da Liberdade. Mas acredito, se cair, cai Frei Caneca com o jornal Tifes Pernambucano. Então vejam bem, ó, vejam. O movimento, na realidade, é um movimento liberal, certo? É um movimento que falava em derrubar o primeiro império e implantar uma república. Viu, Ricardo? Implantar a república. Implantar a república. Eu chamo a atenção
Mais uma vez, olha a data aí, 1824. Então já tivemos 1710, 1817, 1824. Implantaram a República. Dom Pedro I vai conseguir abafar esse movimento. Vai abafar o movimento. Veja só, olha. Veja. Vai abafar o movimento. E a morte de Frei Caneca, é aí que a gente tem que chamar a atenção para o aluno. A morte de Frei Caneca, ela está ligada, na verdade, a uma crendice popular aqui na região. Mas, em primeiro lugar, eu quero apagar aqui para mostrar um outro detalhe a vocês. Vejam, a Confederação do Equador tem algumas coisinhas curiosas. Vejam, Confederação do Equador, você tem Pernambuco, ok? E Pernambuco não vai estar sozinho. Aí se você subir, sobe, não desce, sobe. Pernambuco, aí você vai ter Paraíba, não é isso mesmo ou não? Se você subir mais ainda, como quem vai para a linha do Equador, pronto. Aí você vai ter Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. E subindo mais ainda, você vai ter o quê? O Ceará. Concorda ou não? Aí você vai dizer, não, a gente não desce de jeito nenhum. Não. Porque, veja bem, Alagoas não existia. Alagoas vai ser criada, justamente a província de Alagoas vai ser criada com um pedaço de Pernambuco. Porque quando Dom Pedro I abafou a Confederação do Equador, aí então ele vai retalhar também Pernambuco e vai criar a província de Alagoas. Lembre-se, olhe para cá. 7 anos antes, na Revolução Pernambucana de 1817, 7 anos antes, quando Dom João, pai de Dom Pedro I, né? Quando Dom João abafou a Revolução Pernambucana de 17, ele tirou uma boa parte de Pernambuco e dá para a Bahia, ok? Aí agora explode a revolução conhecida como Confederação do Equador no Primeiro Império, e Dom Pedro I vai conseguir abafar isso aí e vai tirar outro pedaço de Pernambuco. É aí então que será criado a província de Alagoas, tá certo? Então, se o aluno tiver dúvida quem participou da Confederação do Equador, certo? Pernambuco não está sozinho aí, veja bem, vai participar a Paraíba, o Rio Grande do Norte e aí o Ceará entra. Foi claro? Crianças, por favor, veja, na dúvida, suba, não desça. Aí você diz, suba como? Acima de Pernambuco, você tem Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Em termos de estados do Nordeste, né? Se você descer, aí você vai pegar Alagoas, Sergipe, Bahia, não é isto não. Não desça, suba. É como se você estivesse observando que a adesão ao movimento estava indo para a linha do Equador. Pronto, Confederação do Equador. Essa é uma característica que a gente chama a atenção, que não é só uma curiosidade, é para o aluno entender que Pernambuco não esteve sozinho nesse movimento. Outra coisa que a gente chama muita atenção, veja o nome, Confederação de quê? Do Equador. Confederação do Equador. Aí observe que eu vou dar um detalhe aqui para o aluno não se perder na hora da prova. Esses revolucionários de Pernambuco, esses revolucionários aí de 1824, Confederação do Equador, eles pretendiam adotarem, por favor, olhe para cá, pretendiam adotarem provisoriamente a Constituição da Colômbia. Opa, peraí, para você entender. Lembra-se que uma das causas foi a dissolução da Assembleia Constituinte. Lembre-se ainda que outra causa é a imposição à outorga de uma Constituição extremamente centralista, marcada pelo poder moderador. Muito bem, os revolucionários, eles pretendiam derrubar o Primeiro Império, derrubar o governo absolutista de Dom Pedro I, proclamarem a República e adotariam provisoriamente a Constituição da Colômbia. Aí você diz, pô, Nova, então por que você está chamando a atenção disso? Por que tamanha atenção a isto? Porque eu já vi cair em concursos por aí afora, certo? Que os revolucionários pretendiam adotarem provisoriamente a Constituição do Equador. Olhe bem, a ideia não era adotar a Constituição do Equador, não, tem nada a ver, ok? A ideia seria adotar provisoriamente a Constituição da Colômbia. Não pode esquecer isso, viu?
Se a banca examinadora botar provisoriamente a Constituição da Colômbia, tá errado. Ou, desculpa, do Equador tá errado. O certo é adotar provisoriamente a Constituição da Colômbia. Ok? Chamando a atenção para isso aí, viu? Cuidado para não cair nas chamadas pegadinhas que as bancas examinadoras, tá certo? Normalmente apresentam para os alunos. Então, por favor, vejam bem. Uma outra coisa que a gente chama a atenção é o caráter místico da morte do Frei Caneca. Olha, para você entender esse caráter místico da morte de Frei Caneca, você vai ter que entender uma coisa muito simples, a chamada crendice popular. A crendice popular, rapaz. A crendice popular aqui, sobretudo aqui no Nordeste, é muito grande. É por isso que você tem beatos, benzedeiras, rezadeiras e tal, pá. Tudo faz parte de crendice, rapaz. Tá certo? Se você passar ali numa ponte dessas do Grande Recife, aí passa numa ponte do centro do Recife e vê um camarada olhando ali para dentro d'água e pergunta o que é, o cara diz que tá vendo a imagem de uma santa e você começa já se benzendo, tá vendo também. Daqui a pouco todo mundo tá vendo aquela santa ali, rapaz. Isso é crendice. Um dia desse aí tinha uma série de comunidades aí, de bairros do Recife, vendo imagens da santa em vidraças. Isso tudo é crendice, meu amigo. É a chamada crendice popular. Pois é o caso justamente da morte de Frei Caneca. Frei Caneca, na realidade, ele é condenado a morrer enforcado. Ele deveria ser enforcado ali no Forte das Cinco Pontas. Bom, primeiro eu quero que você entenda, vejam. Ele como padre, olhe o detalhe, pelo amor de Deus. Ele como padre, ele é membro, ele é funcionário, vamos assim dizer, ele é um funcionário público. Aí você diz, peraí, não, não estou entendendo não, o cara padre é funcionário público? O cara padre era um funcionário público? Não, é simples, olhe para cá, vejam. Rapaz, olha, a Constituição, deixa eu ver aqui, a Constituição de 1824, certo? Essa foi a única Constituição confessional que o Brasil teve, né? Até porque o aluno sabe perfeitamente, todo brasileiro sabe, que o Brasil é um país laico, não é um país confessional, e a única Constituição confessional que o Brasil teve foi a Constituição de 1824, a Constituição Imperial. Mas essa Constituição ainda determinava uma coisa bem simples, olhe para cá, vejam, vê como é fácil de entender. A igreja, enquanto instituição, no Brasil ela não era independente. A igreja não. Toda a ordem vinda do Vaticano para o Brasil, para entrar no Brasil, na realidade, ela passava pelo crivo do imperador. Se o imperador aceitasse a determinação vinda do Vaticano, então ele repassava para a igreja e a igreja cumpriria. Em outras palavras, a igreja era um órgão do Estado. Se a igreja era um órgão do Estado, os membros da igreja eram funcionários do Estado. Então, Frei Caneca, quando ele levanta-se contra o imperador Dom Pedro I, na realidade, ele está levantando-se contra o chefe imediato dele, tendo em vista que ele é visto aí, de forma bem generalizada aí, como um funcionário público, entenderam? Como um funcionário público. Então, crianças, por favor, vejam, ele é destituído das ordenações religiosas, certo? E passa a partir daí ser julgado pelo Estado, certo? Um padre carmelita, tá certo? Que vai ser julgado pelo Estado. Ele é destituído das ordenações. O Frei Caneca, ele fica preso ali na Rua do Imperador, aonde você tem hoje o arquivo público, ele ficou preso ali. E ele sai da prisão para ser enforcado lá no Forte das Cinco Pontas. Quando o Frei Caneca, naquela manhã ensolarada, caminhando lá por Cadafalso, lá para ser enforcado no Forte das Cinco Pontas, certo?
em meio àquela multidão que se aglomerava por ali e tal, um menino, um garoto, olha aos céus e diz que está vendo Nossa Senhora do Carmo chorando. Meu amigo, veja, aí entra a crendice popular. Porque a partir do momento que alguém vê a santa chorando, daí por diante, o que vai ter de gente vendo essa santa chorar não está no gibi. E então a ideia da santa chorar, a notícia e tudo mais, chega até os ouvidos do carrasco. E aí o carrasco disse, eu não vou botar a corda no pescoço desse justo, não. Mas não, mas você tem que botar a corda porque você é o carrasco, ele se larguei a profissão. Não quero botar a corda no pescoço desse justo, não. E aí vão procurar alguém para matar o Frei Caneca, para executá-lo. Vão até a cadeia pública novamente, procuram lá uns presos e muita gente. O boato da santa já tinha chegado por lá também. Bom, nessa história toda, muda-se a execução de Frei Caneca. Frei Caneca, ao invés de morrer enforcado, ele vai morrer arcabuzado. Vai morrer, veja a expressão que eu usei, calma. É normal aparecer a expressão, Frei Caneca morreu fuzilado, tá correto? Ali por trás do Forte das Cinco Pontas tem a igreja de São José ali e tem um paredão ali que, se você for olhar direitinho, tem lá uma placa falando justamente da execução de Frei Caneca ali. Então Frei Caneca morre fuzilado. Porém, na prova o cara pode usar outra nomenclatura. Pode usar fuzilado, pode usar arcabuzado, a arma era um arcabuz, ou pode usar a expressão espingardeado. O normal é usar a expressão fuzilado, tá certo? Mas pode aparecer a expressão espingardeado ou arcabuzado. Então, morre Frei Caneca, espingardeado, fuzilado ali, e a morte do Frei Caneca tem justamente esse caráter místico que faz parte da chamada crendice popular. Então, crianças, olhem para cá, vejam. Vamos parar aí para a gente analisar com bastante carinho. Para muitos historiadores, a Confederação do Equador é a continuação da Revolução Pernambucana de 1817. Por que isto? Por conta do curto tempo de uma para outra, pelo fato de uma defender um governo liberal, republicano, a outra também defender governo liberal republicano, ambas defendem o ideal republicano. Os líderes populares os líderes foram os mesmos da de 17 e da de 24. Então, por isso mesmo, uma boa parte dos doutrinadores observam a Confederação do Equador como sendo, na realidade, o continuismo da Revolução Pernambucana de 17. Só com uma pequena diferença. Na de 17, a gente pode dizer que o Brasil ainda era colônia. Na de 24, o Brasil já era o quê? Império. Foi claro? Mas veja bem, era um império absolutista. Era um império onde você observou que Dom Pedro I, tá certo? Dissolve a Assembleia Constituinte, impõe uma Constituição e torna-se extremamente absolutista, respaldado no poder moderador, ok? Respaldado no poder moderador. Então, essa é a diferença. O Brasil em 17 ainda era colônia, em 24 o Brasil já era império. Então, pessoal, Confederação do Equador, fica claro aí, tá certo? Seria, como eu disse, o movimento, viu, Ricardo? O movimento que aparece no edital como sendo a revolução do primeiro império. Veja bem, ó, é a tal coisa, a gente sempre chama a atenção do aluno. É a forma que a banca tem para o aluno perder-se. Revolução do primeiro império, Confederação do Equador. Aqui em Pernambuco, Confederação do Equador. Foi claro? É óbvio que Pedro vai sofrer, tá certo? Outra oposição em outras províncias, como é o caso da Noite das Garrafadas, lá pro lado do Rio de Janeiro, que ele tem problemas com Minas Gerais e volta pro Rio e tem a Noite das Garrafadas e sai por aí afora, e outros movimentos. Mas veja bem, ó,
Pernambuco seria a Confederação do Equador. Ainda dentro desse conteúdo, do chamado edital, a gente vê um outro movimento, também aqui em Pernambuco, só que esse outro movimento é no Segundo Império. Pode olhar com carinho o edital. Ele tem Movimento Revolucionário em Pernambuco no Primeiro Império, certo? No Primeiro Império. Aí nós já estudamos, é a Confederação do Equador. Mas tem um movimento revolucionário também em Pernambuco, no Segundo Império. Esse movimento revolucionário pernambucano aí no Segundo Império seria justamente a chamada Revolução Praeira. A bendita Praeira, certo? O sentido social da Revolução Praeira. Ricardo, vem aqui, Ricardo. O sentido social da Revolução Praeira. Bom, observe o seguinte. Em primeiro lugar, por que o nome Revolução Praeira? Ok? Por que o nome Revolução Praeira? Aí a gente vai ter que entender uma coisa simples. Os revolucionários de 1848, os chamados praeiros, certo? Os revolucionários praeiros, eles concentravam-se na Rua da Praia. Olha aí, concentravam-se na Rua da Praia, ok? Aonde ali existia um jornal, certo? Extremamente liberal, um jornal chamado Diário Novo, um jornal Diário Novo que funcionava na Rua da Praia e que funcionava, na verdade, como quartel-general dos revolucionários. Bom, vamos ver uma coisa bem simples. Olha, por favor, olhem para cá. Deixa eu apagar isso aqui para a gente ver o seguinte. Quando a gente fala de Segundo Império, deixa eu dar essa dica aqui para o aluno, pelo menos entender pela base. Quando a gente fala de Segundo Império, ok? Quando a gente fala aí, ó, Segundo Império, e fala da política no Segundo Império, aqui, Ricardo, corta aqui, por favor. A política no Segundo Império é o seguinte, ela é caracterizada pela alternância no poder. Aí você diz, espera aí, calma. Olha, ela é caracterizada pela alternância no poder. Ora está no poder o chamado Partido Liberal, ora está no poder o chamado Partido Conservador. O interessante, veja bem, ó, é que quando a gente fala de Partido Liberal e fala de Partido Conservador, a gente pensa que é um partido que tem total oposição ao outro. Mas nesse caso aqui do Brasil, o Partido Liberal e o Partido Conservador, eles não divergiam ideologicamente. Você diz, como é, rapaz? É. A briga entre o Partido Liberal e o Partido Conservador, na verdade, era só mesmo para cair na panela. Em outras palavras, era a briga pelo poder. Tanto é que existe a frase, se não me falha a memória, de Emília Viotti, quando ela diz assim, nada mais conservador que um liberal no poder. E nada mais liberal que um conservador na oposição. Então, quando você observa, se você for analisar essa frase, nada mais conservador que um liberal no poder e nada mais liberal que um conservador na oposição. Então, veja bem, é a briga pelo poder. Até porque se eu vim aqui para a telinha, olhe para cá na telinha, eu vou fazer de contas que esse pontinho que eu estou fazendo aqui é a elite. É a elite do Brasil, a classe dominante. Da elite, pense nisso, sai o Partido Liberal e dessa mesma elite sai o Partido Conservador. Não é isso? Então eu pergunto, quando você observa a origem, é a elite. Então eu pergunto, a elite quer manter o latifúndio? Quer. A elite quer manter o escravismo? Quer. A elite é contra a reforma agrária? É. Então, a elite, na realidade, é tanto o Partido Liberal quanto o Partido Conservador. Então, a briga entre Partido Conservador e Partido Liberal, na realidade, era só pelo poder. Aqui no caso de Pernambuco, aí é onde a gente vem para cá agora, no caso de Pernambuco, 1848,
a gente fala de um partido liberal, que é o Partido Praeiro. Esse Partido Liberal, esse Partido Praeiro, é um partido liberal radical. Um partido liberal radical, tá certo? Que não é o partido, né, oficial que existia. Eu posso chamar partido oficial porque a gente chama partido liberal ou partido progressista. A gente chama partido oficial partido conservador ou partido regressista. Mas o Partido Liberal aqui de Pernambuco, da Revolução Praeira, é um partido radical. Não tem nada a ver com esse Partido Liberal aí, oficial, tá certo? Os chamados liberais radicais aqui de Pernambuco concentravam-se na Rua da Praia, tá certo? No Diário Novo, que era a sede do movimento praeiro, certo? Aí a gente vai ter que entender quais os objetivos desses praeiros. Vamos analisar direitinho, vejam. Vamos analisar aqui. Ricardo, corta aqui, por favor, Ricardo. Imagine o seguinte. Olha, o Partido Liberal Praeiro, ele vai apresentar uma coisa chamada Manifesto ao Mundo. Aí você diz, peraí. Manifesto ao Mundo ou Manifesto Praeiro. Antes de entrar em detalhe do Manifesto Praeiro ou Manifesto ao Mundo, eu queria que vocês entendessem isso aqui, ó. 1848. Se você olhar direitinho, é quando explode a praeira aqui, certo? Entenda bem direitinho aqui, rapaz. Isso é meados do século XIX. Meados do século XIX, a Europa, na verdade, está vivendo uma coisa chamada socialismo utópico. Tá certo? Apesar dessa data, 48, ser a data em que Karl Marx lança, na verdade, o Manifesto Comunista. Mas o socialismo que está sacudindo a Europa é o socialismo utópico. Aí, de repente, certo? Esse sentido social que a Revolução Praeira vai ter, né? Esse sentido social que a Revolução Praeira vai apresentar é visto pelos doutrinadores como um reflexo do socialismo utópico. Então, por favor, pelo amor de Deus, se porventura, numa questão de prova, tá certo? A banca examinadora joga lá que a Revolução Praeira é um reflexo do socialismo utópico, é correto. Fui claro aí ou não? Essa utopia do movimento praeiro, na realidade, é o que a gente vai chamar de sentido social da Revolução Praeira. Aí você diz, peraí, então quais são as camadas sociais que participam desse movimento? Primeiro você tem que entender os comerciantes vão participar desse movimento. É lógico, vão. Esses comerciantes eram contrários aqui, Ricardo. Eles eram contrários. Tá certo, Ricardo? Corta aqui, por favor. Sim, pronto. Eles eram contrários, ok? Eles eram contrários ao controle do comércio varejista nas mãos dos portugueses. Aí você vai dizer, peraí, não vai? Rapaz, olhe bem. Quando eu falei nisso do 18, 1710, eu disse Guerra dos Mascates. E disse, olha, os comerciantes varejistas eram portugueses. Depois você vai ter que entender que isso vai passar pela Revolução Pernambucana de 1817, vai passar pela própria Confederação do Equador, 1824. E esse espírito anti-português vai se aprofundar cada vez mais. Então, aqui em Pernambuco, na Revolução Praeira, já meados do século XIX, 1848, tá aí, a gente consegue ainda observar muito forte aquilo que eu chamei de espírito antilusitano, que é justamente a lusofobia. Então, essa lusofobia, esse espírito antilusitano, você tem aqui também na Revolução Pernambucana de 1800, na Revolução conhecida como Revolução Praeira, 1848. Está presente ali o movimento, tá certo? O espírito, aliás, antiportuguês, a lusofobia. Nunca esqueça disso. Olha, essa lusofobia vai ser formada aqui em Pernambuco desde a Guerra dos Mascates. Desde a Guerra dos Mascates, forma-se a lusofobia.
Outra coisa que é interessante que você note aqui em Pernambuco é que, veja bem, ó, você tem uma crise econômica, rapaz. A crise, foi isso que eu disse, olha, o aluno, para entender os movimentos em Pernambuco, tem que entender as crises. Essa crise econômica, na realidade, passa pela crise do açúcar, ok? Pela crise do açúcar. E aí você vai ter aqui em Pernambuco, rapaz, uma coisa interessante. A pouca produção açucareira, aqui em Pernambuco era controlada por uma família, a família Cavalcante. A família Cavalcante. Aliás, veja bem, é comum aparecer em prova, em concurso por aí fora, é muito comum aparecer uma frasezinha, tá certo? Uma quadrinha que dizia o seguinte: quem viver em Pernambuco há de estar enganado, ou há de ser Cavalcante ou há de ser cavalgado. É para você entender como a família Cavalcante tinha o controle dessa pouca produção açucareira, tá certo? Que existia aqui em Pernambuco. Só que veja bem, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai deixar para dar uma conclusão nisso aí, fechar com carinho e falar dessa família Cavalcante e o apoio que ela vai ter de uma outra família, que a gente vai entrar em detalhes depois, tá certo? A gente vai deixar para ver isso numa próxima aula, porque a gente na próxima aula terminando, veja, a revolução conhecida como a praeira, tá certo? E aí a gente vai dar continuidade. Ficamos atentos e torcendo por você nesse concurso. Um abraço do amigo Novaes, ok?